Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos! Eu sou a Luísa Moscato. Eu sou a Isadora Hoff. E eu sou Leandro Santos. E no episódio de hoje trazemos o Gabriel Dietrich, doutorando pela Universidade Federal de Santa Maria, que falará sobre meta-ontologia e ontologia fundamental. Abrindo aqui o programa, agradecendo, muito obrigado, Gabriel, por tu ter tirado um pouquinho do teu tempo para vir aqui falar com a gente. Bom, eu que agradeço a Luísa, a Isadora e o Leandro, e também ao professor Eduardo, né? Eu não sei se essa é a equipe toda do Todavia, mas eu agradeço a todos, e é um prazer para mim estar aqui, e espero que seja divertido e informativo para todos nós. Vai ser sim. A gente pode começar pelo começo, né? E tu pode nos explicar a diferença entre ontologia e meta-ontologia? Eu vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir, mas, bem, de saída a gente poderia tentar pensar, assim, o que é a ontologia, para daí elucidar, então, esse qualificativo, né? Esse prefixo meta que vem. Uma maneira de apresentar o que é a ontologia, assim, em linhas bem gerais, é dizer que ela é basicamente o esforço de apresentar uma lista em que constam todas aquelas coisas que a gente reconhece como existindo, né? Então, a ontologia poderia ser apresentada assim como uma resposta à pergunta por aquilo que há, né? E a meta-ontologia é um desdobramento contemporâneo em que se pergunta o que se pergunta na ontologia. Então, basicamente, uma pergunta meta-ontológica é uma pergunta do tipo, quando a gente pergunta o que existe, o que a gente está perguntando exatamente? Então, a meta-ontologia é essa reflexão de segunda ordem sobre a reflexão que já é de primeira ordem, que seria a ontologia, né? Essa é uma parte, né? A outra parte da meta-ontologia, ela tem um caráter metodológico, que é assim, sim, eu pergunto aqui sobre aquilo que há na ontologia, mas por quais meios eu ofereço as respostas, né? Com quais metodologias, que são metodologias que eu aceito para responder essas questões. Então, de uma maneira talvez mais técnica, meio metida a besta, talvez a gente poderia dizer, a ontologia ela visa destacar as condições, né, de existência, aquilo que algo tem que satisfazer para que possa ser incluído no domínio da existência. E tem vários desdobramentos ulteriores, né? Mas então, basicamente, a ontologia, aliás, a meta-ontologia, é uma espécie de reflexão de segunda ordem, né, em que o foco temático da própria reflexão é a ontologia. Então, perguntas meta-ontológicas são perguntas do tipo, o que nós perguntamos quando nós perguntamos o que existe? E como nós podemos responder essa pergunta pela existência de algo? Essa seria uma maneira bem breve, eu acho, e inicial de caracterizar a meta-ontologia, que eu acho que a gente pode elucidar mais conforme for discutindo, mas inicialmente os traços gerais da meta-ontologia são esses. Sim, Gabriel. E o panorama contemporâneo da meta-ontologia divide-se entre monistas e pluralistas, né? Quais são os principais autores em cada campo dessa disputa? Poderia nos falar um pouquinho sobre? Essa é uma maneira bem interessante de colocar a questão, mas ao mesmo tempo ela é complexa, porque tem muitos autores, né? E, curiosamente, isso que se chama de pluralismo seria uma posição que em alguns autores reconhecem como a dominante. Então, basicamente, desde essa perspectiva, né,
A história da filosofia seria uma história do pluralismo, né? Só que aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque a posição atual na filosofia contemporânea, pelo menos, né, nesses círculos que eu frequento, é a de que o monismo é a posição dominante, né? Então a gente poderia se perguntar, tá, mas o que aconteceu, né? Porque a gente poderia dizer assim, pelo menos esses autores que eu estou pensando agora, eles dizem, Aristóteles, Tomás de Aquino, vai avançando, né? Todos esses autores aí, os modernos, quase todos, são todos pluralistas. E só que o que aconteceu que agora, basicamente, a posição dominante é a do monismo. Bom, aconteceu que o Quine surgiu na filosofia e ele estabeleceu novos padrões sobre como tematizar essas questões todas, e a consequência disso foi que houve uma inversão. Então, é curioso, porque o pluralismo, os autores, né, historicamente, seriam muito variados. A gente teria, na verdade, que procurar muito bem para encontrar monistas. Claro, tem o Spinoza, tem posições mais tradicionais que seriam monistas, né? Mas na contemporaneidade, o pluralismo seria uma posição que dá espaço, né, ao monismo. Mas também seria importante a gente qualificar em que consistem essas posições, né? Então, um pluralista, ele é caracterizado por reconhecer que os conceitos de ser e de existência, eles não são unívocos, quer dizer, se reconhecem que há muitos modos, muitas maneiras de ser, enquanto que um monista recusa isso. Um monista, ele diz que ser é um conceito unívoco que só tem um sentido, enquanto que os monistas, os pluralistas recusam isso, né? Então, para nominar, né, alguns, o Quine seria um autor monista, ou mais recentemente o Inwagen seria outro, Peter van Inwagen, e pluralistas seriam, por exemplo, o Husserl, o Frege, o Russell e o Heidegger, claro, também, né? Mas há muitos outros. É porque é realmente um número considerável, né, de autores que a gente tem diante de si, assim. Então, seria mais ou menos isso. Gabriel, Quine famosamente afirmou duas teses com repercussões meta-ontológicas. A primeira, vou citar ela: ser é ser o valor de uma variável ligada. E a segunda, no entity without identity. Tu poderia nos explicar cada uma delas e qual a importância delas para tua tese? Sim. Bom, esses são dois motes, né? O Quine é um autor, assim, que tem bastantes slogans, e ele é um escritor, assim, bastante elegante, eu acho, pelo menos. Então, ele sintetiza alguns pensamentos muito, muito centrais dele com esses motes, né? E, bom, o primeiro deles, que eu não sei agora qual que foi a ordem, mas eu acho que é o No Entity, né? É esse? No Entity Without Identity? Ou foi o outro? O primeiro é o do ser, mas tanto faz a ordem. Ah, tá. Primeiro do... Bom, esses princípios, esses slogans, na verdade, eles estão articulados, né? O primeiro deles, que é o ser o valor de uma variável ligada, é um princípio, digamos assim, que expressa o que também se chama de compromissos ontológicos, né? Na verdade, essa é uma discussão bastante técnica e específica, mas o ponto, assim, básico é que toda essa discussão de ontologia, como a gente falou lá no início da meta-ontologia, né, que é por meio de quais caminhos eu respondo as perguntas
ontológicas do tipo o que existe, né? Um papel importante nisso é o papel da linguagem. Então, eu não sei se vocês já chegaram a acompanhar, mas tem algumas formulações da ontologia contemporânea monstruosas em que aparecem aquelas fórmulas lógicas. E ser o valor de uma variável ligada é justamente isso, que é basicamente o seguinte: a gente expressa o nosso compromisso com entes que a gente admite numa determinada ontologia por meio de paráfrases, em que constam, por exemplo, aquele E virado, e a variável ligada, então, é uma letrinha que está por algo que a gente reconhece como existindo. Então, se a gente reconhece que existem cachorros na nossa ontologia, isso vai ser traduzido numa linguagem formal de tal modo que ao cachorro vai corresponder uma variável que vai estar ligada ao quantificador esse existencial e restrito que expressa, digamos, existe tal coisa saber um cachorro, né? Isso tudo é bastante técnico, também tem um ar de artificial, talvez, né, assim, para quem é mais menos familiarizado, não sei, mas no fundo o esforço é em procurar da maneira mais segura possível formular nossas teses ontológicas numa linguagem que não tenha ambiguidades e que a gente tenha explícitas as inferências e as consequências que se seguem, né, desses reconhecimentos e desses compromissos ontológicos, né? Então, ser o valor de uma variável ligada expressa essa ideia de que quando eu reconheço algo como existindo, isso consta numa paráfrase desse tipo, né? E em relação ao no entity without identity, a ideia ela também é bastante simples por um lado, mas também bastante técnica por outro, que é basicamente o seguinte: para eu reconhecer algo como existindo, eu preciso ter critérios de identidade que me permitam justificar, né, isso. Então, por exemplo, quando eu reconheço algo como existindo, por exemplo, um cachorro, eu tenho que ter um critério que me permite caracterizar ele e distinguir ele de outros entes que eu também reconheço como existindo. Por exemplo, sei lá, vacas e, enfim, números, né? E aí entra uma série de problemas, porque se a gente pensar ontologias, por exemplo, do tipo materialista, isso aqui é uma espécie de caricatura em um espantalho, né? Se um materialista ouvir isso, talvez fique irritado. Mas uma ontologia materialista, então, restringiria os critérios de identidade e as condições de existência a entes materiais. Então, no limite, por exemplo, a gente poderia dizer que um conjunto só é o que ele é em razão da extensão dele, né? Então, por exemplo, o conceito de cachorro designa os indivíduos, né? O meu compromisso ontológico, propriamente dito, pode ser com esses indivíduos, e as condições de identidade são tais que eu consigo distinguir esse indivíduo de outros, né? Então, basicamente, é a ideia desses dois princípios, desses dois slogans, na verdade, por um lado, reconhecer que a admissão de algo como existindo se dá por meio dessa inclusão em paráfrases, né, em fórmulas da lógica de primeira ordem, e, por outro lado, que eu faço isso estando de posse de critérios de identidade bastante claros, né, que me permitam distinguir esse ente de outros, né. Não sei se ficou claro, mas um exemplo, talvez alternativo, que se dá em relação a uma estátua
e a um objeto material, né? Então, por exemplo, alguém que quer ter uma ontologia mais enxuta, quer dizer, que não quer incluir entes que são desnecessários ou que são demasiados, pode reconhecer que, na verdade, quando a gente usa o termo estátua, a gente está se referindo ao objeto material. Não existem dois objetos, o objeto material e a estátua. Só existe o objeto material, porque as condições de identidade dos objetos materiais são muito mais simples e são pressupostas supostamente pelas da estátua. Então, eu teria critérios de identidade claros. Talvez um exemplo adicional é sobre possível, né? Como que eu posso distinguir um homem careca possível de um homem alto possível? Como que eu sei se são os mesmos ou se são diferentes? Então, o Quine, por exemplo, teria algumas suspeitas em relação a esse tipo de coisa, porque eu não tenho muito claro, não sei exatamente o que, como, que é isso que eu admito como existindo, né? Saber o que é, como é oferecer esses critérios de identidade. Uma coisa, talvez esteja falando bobagem, mas essa questão dos critérios de identidade estaria de alguma forma ligada ao... Como é que eu posso botar isso? A questão dos conceitos, tipo, os platônicos, assim, sabe? Eu na verdade, estava pensando a mesma coisa sobre como um idealista veria isso, sabe? Poderia Pois fazer é, isso. essa vibe. Eu não sei como é que a gente poderia responder isso pensando assim à luz do Platão, mas talvez uma linha de resposta seria assim, né? Platão admitiria que a gente tem acesso a entes que não precisam ser pelos sentidos, certo? Então a gente teria condições de existência, a gente poderia admitir algo existindo, mesmo que não fosse acessível pelos sentidos. Então, ele admite critérios de existência e de identidade distintos do que outros poderiam assumir. Mas a ideia, sim, basicamente, é que eu tenho que conseguir distinguir uma coisa da outra, né? É aquela velha expressão, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse tipo de não sei como é que chama isso, mas de um ditado popular, né? Talvez é uma maneira de expressar isso, de exprimir isso, que seria o reconhecimento dos critérios de identidade. Quando eu sei que alguma coisa é isso em oposição a outra coisa, quer dizer, eu consigo distinguir uma coisa da outra. Então, o Platão tem critérios de identidade, mas ele tem uma ontologia que inclui entes do tipo ideias, né, naquela acepção técnica dele, que seriam os modelos, não sei, né, eu não conheço muito do Platão, mas ele teria uma ontologia que incluiria ideias nesse sentido técnico, e ela seria uma ontologia bem curiosa também, porque os entes materiais, né, por exemplo, a mesa na qual eu estou apoiado agora, elas teriam uma realidade comparativamente inferior à ideia, né, na acepção técnica de ideia de mesa, né? Então, basicamente, dentro dessa perspectiva, seria isso. E curiosamente, né, a ideia de mesa deve ser diferente da ideia da mesa enquanto concreto, né? Então, eu tenho, sei lá quantas mesas há no mundo, essa é uma pergunta empírica, né? Quantas mesas existem no mundo? Mas, de alguma maneira, elas são todas diferenciáveis entre si, mas elas têm algo em comum, né? Que seria a ideia dela, o conceito, vamos dizer assim. Então, aqui a gente teria dois tipos, talvez, de entidade, né? Os concretos e a ideia, que unifica e que permite a gente qualificar, caracterizar eles, né? Não sei se ficou inteligível. Sim, ficou assim.
Tu pode contar um pouco sobre a sugestão de Chris McDaniel de colocar o Heidegger no campo dos pluralistas? Sim, sim. Bom, basicamente a minha pesquisa, ela tem, assim, dois lados, né? Ela tem um lado que começa com o Chris McDaniel, com o Quine, com com o Inwagen, e tem uma parte mais fenomenologicamente carregada, né? Que é o Heidegger. E o Chris McDaniel apresenta o Heidegger como sendo um pluralista, e o que não é surpreendente para as pessoas que estudam Heidegger, eu acredito, né? Porque lá em Ser e Tempo, o Heidegger reconhece vários sentidos de ser, né? E que são tematizados, alguns por ele, e alguns só são mencionados. Mas basicamente, então, o Heidegger ele seria uma espécie de pluralista com pedigree, assim, porque reconhece bastante expressamente essa posição, né? E no contexto ali de Ser e Tempo, o Heidegger, né, ele reconhece diferentes sentidos de ser, que grosso modo a gente poderia entender cada sentido de ser como assim, como se fosse um padrão, um conjunto de estipulações ontológicas que estabelecem a identidade de algo. Então, aqui a gente entra de novo naquele mote do Quine, não há ente sem identidade. E o que o Heidegger diria, talvez, diria assim que há diferentes tipos de identidade e cada uma delas seria um modo de ser, né? Então, antes o Leandro havia perguntado sobre a diferença entre ser e ente, né? Acho que esse talvez seja um ponto que dá para introduzir ela, que é basicamente o reconhecimento de que ente é tudo aquilo em relação a que nós nos comportamos, basicamente tudo aquilo que há é ente. E o ser é aquilo que nos permite compreender e qualificar e categorizar e organizar conceitualmente isso que há, né? Então, no vocabulário do Quine, de novo, o ser é aquilo que confere a identidade, né, ao ente. E então, em Ser e Tempo, o Heidegger reconhece vários modos de ser, e é bem curioso, porque um dos modos de ser que ele reconhece é o da existência humana, né? Ele reserva é como se fosse uma ontologia que tivesse diferentes compartimentos, talvez, para dizer assim, e uma região, né, um modo de ser específico é o modo de ser de nós, seres humanos, entes humanos, né? Outro é o modo de ser dos entes vivos. Então, a vida orgânica, ela não coincide ontologicamente, para o Heidegger, com a vida, com a existência, né? Porque a existência é um modo de ser não orgânico, estritamente, né? Há outros modos de ser, um que é bem curioso também, que é o modo de ser dos utensílios, que o Heidegger chama de disponibilidade. Esse é curioso porque o Heidegger fica falando páginas e mais páginas sobre o martelo, né? O que é um martelo do ponto de vista ontológico. A gente poderia falar sobre celulares, sobre o Kindle, sobre um óculos, enfim, vários desses tipos de entes. Segundo o Heidegger, esses entes têm critérios de identidade distintos e irredutíveis daqueles que são para entes vivos, daqueles que são os entes existentes. E também tem o modo de ser das coisas, entendidas materialmente e objetivamente, e o modo de ser dos entes formais, né, que a gente chama a matemática, os entes que a matemática, a geometria, a lógica tematizam, né, como triângulos, enfim. Então, basicamente, desde essa perspectiva, cada um desses
entes teriam um modo de ser, e cada modo de ser seria uma espécie de padrão ontológico que tipifica, né, que permite a gente distinguir uma coisa da outra, né? Então, o Chris McDaniel vê no Heidegger, assim, uma expressão de um pluralismo bastante robusto, em que se diz que ser não é unívoco, que há muitos modos de ser algo, e diferente das teses monistas que reconhecem que ser e existência são unívocos, quer dizer, tudo que existe, existe da mesma maneira. Perfeito. Tem que ele falar também do ser autêntico, do ser inautêntico também, né? Bom, você está se referindo ao Heidegger, né? Isso. Pois é, então, o problema da autenticidade é uma coisa bem curiosa, porque na tradição existencialista tem muitas versões da autenticidade, né? E considerando que a gente está pensando aqui, a gente poderia pensar talvez que a autenticidade, né, como aparece em Ser e Tempo, diz respeito a como nós chegamos a ser quem nós somos individualmente, de uma maneira cônscia, né, quer dizer, tomando, aí vem aquelas expressões, né, do Heidegger, não sei se o Heidegger usa essa expressão exatamente, mas tomando o próprio ser em suas mãos. Mas, basicamente, a autenticidade, isso é uma interpretação que eu ofereço, né, que está em elaboração, mas tem um problema tradicional na metafísica e na ontologia, que é o problema da individuação, né? Então, diferentes entes são entes que são contáveis, se individuam, né? Ali tem 5 cadeiras, lá tem dois cachorros, enfim, a gente pode contar. Isso pressupõe que os entes, eles se individuam, né? A gente sabe onde um começa, onde o outro termina, etc. Em relação, desde a perspectiva de um pluralista, do tipo do Heidegger, né? O problema da individuação, ele sofre uma série de modulações, porque se tem diferentes modos de existir e tem diferentes modos de ser, então há diferentes modos de se individuar, né? O modo de individuação da existência, essa é uma interpretação que eu ofereço, é pela autenticidade, no sentido de que cada um de nós está exposto aí no mundo público, a gente compartilha uma série de características, né? Todos nós falamos português, todos nós temos, enfim, várias características em comum. Mas há características próprias que são autorreferidas e irredutíveis a nós mesmos, e só que desde a perspectiva da ontologia do Heidegger, essas características elas precisam ser, de alguma maneira, apropriadas, né? Então, a autenticidade talvez seria uma maneira existencial de dizer o que significa entes existentes, isto é, nós, enquanto existência, nos individuarmos, né? Sermos nós mesmos enquanto nós mesmos por oposição a outros, né? Mas o problema da autenticidade é um problema muito peculiar, assim, que aparece lá em Ser e Tempo, e que nessa discussão toda da ontologia da metafísica analítica contemporânea, ela não aparece assim, né, pelo menos. Mas o ponto, então, basicamente, seria que a autenticidade é a maneira como entes existentes se individuam, num sentido existencial de individuação, que é diferente de um sentido material, que é diferente de um sentido utensiliar de individuação. E aí tem problemas que se tornam bastante complexos, porque as condições de individuação são relativas a cada modo de ser, né? Então é mais ou menos isso, assim.
Ao meu ver, assim, o Heidegger acho que é o Monte Everest dos filósofos, né? Então, seguindo essa linha, assim, quais são os pontos centrais da ontologia fundamental do Heidegger que tu poderia nos falar um pouco, assim, para facilitar, digamos assim, a subida? Bom, eu não sei se é o Monte Everest, mas ou é um vale das lágrimas, né? Mas a gente chora lendo Ser e Tempo às vezes, mas não porque é poético. Bom, em linhas gerais, assim, o que eu poderia dizer, né? Ser e Tempo é um livro que se propõe a colocar uma questão, na verdade, a recolocar uma questão, isso já é importante, que é a questão sobre, tá, o que é isso que a gente chama ser, né? O que significa ser, qual que é o sentido de ser, né? Tem várias formulações e, a depender da formulação que a gente adota, se seguem consequências importantes, né? Mas por que é importante, talvez, a gente já destacar que se trata de uma tentativa de se recolocar a questão do ser? Porque, basicamente, uma hipótese interpretativa que o Heidegger tem é a de que ser foi compreendido de uma maneira majoritária na filosofia, de tal modo que se tornou um conceito meio paradoxal a situação, porque, por um lado, é o conceito mais universal, por outro lado, ele é autoevidente, e, por outro lado, ele é indefinível. Então, esses três componentes tradicionais do conceito de ser tornariam a investigação impossível de se realizar, né? Então, num esforço de recolocar a questão, o Heidegger tematiza ser, e aí tem os componentes metodológicos, né? Que é por meio da fenomenologia hermenêutica. E, basicamente, então, um dos pontos principais de Ser e Tempo é o esforço de responder o que significa ser, né? Como a gente viu, um passo inicial para isso é reconhecer o que o Heidegger chama de diferença ontológica, que é distinguir ser de ente. Ser é aquilo que permite com que os entes sejam experimentados, se apresentem e tenham uma identidade específica, isso é, que eles sejam entes assim, assado. E o Heidegger tem uma tese curiosa, que é a seguinte, né, que a gente já compreende ser sem ter teoria, sem ter que fazer filosofia, a gente compreende ser. E, na verdade, os filósofos fizeram desserviço, porque, dada a maneira como compreenderam ser, houveram consequências, né, importantes que levaram a certas distorções. Por exemplo, compreender ser em termos especificamente e exclusivamente em termos daquilo que não muda. Então, o que é algo é aquilo que não muda, né? Essa é uma consequência dessa interpretação tradicional. Mas, então, dado que a gente já compreende ser, diz o Heidegger, a gente vai tematizar o ser e os sentidos de ser, investigando a estrutura da própria compreensão de ser, né? Então, por isso que o Heidegger faz aquilo que se chama, né, em Ser e Tempo, lá, a analítica da existência. Porque dentre todos os entes, há um ente em especial, que somos nós, né, que compreendemos ser. Então, nós temos acesso a ser pela compreensão, e aí a nossa compreensão de ser é que vai ser tematizada, né? Esse é um ponto principal. E, ao mesmo tempo, o Heidegger, como eu já mencionei antes, o Heidegger reconhece vários modos de ser, vários sentidos de ser, que são compreendidos, né? Então, a gente tem abertura e acesso para vários modos de ser, e vários modos de ser que podem ser elucidados, né? Então, um dos modos de ser é o modo de ser dos utensílios. Por isso é bem curioso e interessante que em Ser e Tempo há uma longa e até famosa, eu acho, fenomenologia da familiaridade cotidiana, em que o Heidegger tenta explicitar, né, tenta fazer uma
uma descrição interpretativa dos modos como a gente se relaciona com entes cotidianamente. Então, porque isso é muito curioso, muito importante, porque, em geral, ou pelo menos em algumas situações bem pontuais e importantes, se assumiram como básicos os comportamentos teóricos e o resultado desses comportamentos teóricos como sendo um modo de acesso privilegiado à realidade, àquilo que há. Então, desde a perspectiva, por exemplo, de alguém que assume uma posição materialista e comprometida com a física, né? Não existem mesas, não existem cadeiras e objetos desse tipo. Na verdade, não existem o que eles chamam de objetos compostos, porque o que existe, propriamente dito, é só partícula, né? Essa é uma consequência de se adotar uma orientação ontológica específica, e ela é altamente contraintuitiva, né? Porque se a gente chega em casa e diz assim, eu trouxe esse monte de partículas para ti, né? Na verdade, é um buquê de flores. Obrigado, adorei essas partículas. As pessoas não experimentam o mundo assim, né? A gente reconhece a existência de flores, reconhece a existência de bombons, e etc. E seria uma imagem muito estranha. Mas há razões boas que justificam essa imagem do mundo, digamos, essa ontologia das partículas. Ela tem razões bastante importantes, né? Só que ela é uma imagem que o Heidegger recusaria, né? E o Heidegger, inclusive, pretensamente, né, oferece uma espécie de diagnóstico que justifica o porquê da gente chegar a conclusões tão contraintuitivas, tão aparentemente assim, né, surpreendentes, e se aceitar essas conclusões como naturais, né, como, não sei, como tranquilo, né? E aí a ontologia que o Heidegger oferece é uma ontologia que reconhece assim uma certa riqueza fenomênica em que se procura distinguir, né, diferentes entes que são experimentados de uma maneira diferente e por aí vai. Inclusive tem uma passagem que o Heidegger fala assim que ninguém dá uma planta, né, para uma pessoa que você gosta. Planta é o que o botânico usa para descrever, né? Dar flores não é o mesmo que dar uma planta, né? Mais ou menos é assim a formulação que ele coloca, né? Quer dizer, é diferente você descrever algo em termos de uma planta, de uma mera planta, como uma coisa objetiva, né? Fazer uma descrição, uma teoria da planta. E outra coisa é dar flores, né? Nesse sentido de quando você dá um presente, né, para alguém. Dá pra ver. O Heidegger parece bem ligado à linguagem. Um poeta frustrado. Isso me lembrou de uma coisa muito curiosa. Carnot ficou pistola, né, com o Heidegger quando ele foi ver o curso que é a metafísica, né, e ele escreveu um texto que eu acho muito bom, que é a superação da metafísica pela análise lógica da linguagem. E nesse texto, Carnot ataca, né, as posições lá do Heidegger, e ele diz algo muito curioso, assim, que basicamente metafísicos são músicos frustrados, né, eles não conseguem expressar as suas emoções musicalmente, então eles fazem metafísica. E é bem... Coisa triste. ele é um pouco duro, né? Ai, meu Deus. Chegou com os 2 pés no peito. Ele estava não estava muito bom humor, né? E o Heidegger, ele tem, assim, várias teses
sobre a linguagem em diferentes períodos, né? Eu não conheço, assim, o Heidegger tem várias fases, né, na obra dele, é bem complexo, mas a fase tardia é uma fase em que ele reconhece a linguagem como sendo, digamos assim, preferencialmente assumida, né, pelos poetas muito mais do que filósofos, enfim. Mas a relação entre ontologia e linguagem, ela é uma relação bem importante que não diz respeito só ao Heidegger e que também aparece em Ser e Tempo, né? Então, porque basicamente quando a gente faz uma ontologia, a gente usa expressões linguísticas, né, por meio das quais a gente expressa, né, a gente apresenta o que a gente reconhece como existindo. E num curso, Heidegger faz uma observação bem curiosa, que ele diz o seguinte, que uma das dificuldades de se tematizar ser é porque a maioria dos nossos termos, a nossa linguagem, ela visa entes. E como ser e ente são diferentes, né, dá para fazer rap com esse tipo de coisa, como ser e entes não são idênticos, eles são distintos, e como os termos da língua se referem majoritariamente a entes, como é que eu vou tematizar o ser se a linguagem tem uma tendência a designar entes, né? Isso abre um problema metodológico importante, porque eu vou ter que usar a linguagem para tematizar ser, mas ela, né, os termos dela capturam, né, majoritariamente os entes. E aí, talvez, se a gente for bondoso com Heidegger, né, o que vamos ser caridosos hermeneuticamente, talvez isso explique, em parte, o esforço que ele tem em criar, né, palavras e neologismos e expressões muito estranhas, né, e hífens, né. Então, tem que até ter cuidado, porque tem tanto hífen em Ser e Tempo que é possível que a gente tenha uma overdose de hífen. Meu Deus. Eu tô vendo o sofrimento que é ler Heidegger. Olha. Mas isso permite falar uma coisa curiosa. Ser e Tempo é um tratado, né? Então ele tem aquele estilo transcendental, assim, pesadão, que lembra o Kant, lembra o Husserl, mas tem outros cursos que são muito bem menos pesados, talvez. Eles são mais digeríveis. Então tem um curso dele que está traduzido, né, que chama Introdução à Filosofia, e ele é um curso bem ali da época de Ser e Tempo, bem mais compreensível, né? Mas esse ponto da dificuldade de se ler, eu acho que é uma coisa bem relevante, assim, porque mesmo os autores e as autoras que a gente reconhece que escrevem bem e que são acessíveis, né? Então, por exemplo, a gente poderia pensar no Hume como um bom exemplo de um escritor, né, de filosofia, assim, muito bom. Talvez outro escritor, assim, seja o Russell, né? Enfim, tem muitos escritores. A Hannah Arendt também me parece ser, né, bastante competente, assim, né, no estilo. Mesmo esses textos que supostamente a gente tem, assim, nossa, que texto mais agradável de se ler, eles têm algo de difícil, né? Eles são perturbadores, no sentido, assim, de que sempre tem ali alguma coisa a mais para ler, né? Algum elemento a mais para se extrair. E muitas vezes a gente tem essa impressão, assim, com o Heidegger, mas talvez tenha a ver com certo estilo que depois a gente acaba se acostumando um pouco, né? Mas, como eu disse, o Heidegger tem essas fases, né? O Heidegger tardio costuma ter, assim, formulações que, se o Carnap não gostou do curso do que é a metafísica, imagina o que ele diria de outros textos do Heidegger. Acho que ele ficaria muito mais irritado, né?
Esse da introdução, eu li no primeiro semestre e era assim, tinha que entregar uma resenha e eu, como toda boa brasileira, achei que ia dar tempo fazendo um dia antes. Desde a introdução à metafísica? O de introdução à filosofia, acho que é isso. Mas é um livro? Ou esse. Não, era só um texto, assim, agora eu não lembro, enfim. Uhum. O caso é que eu sentia dor física tentando ler aquilo, entender, para fazer a resenha. Sim. Mas daí é uma questão minha, assim, porque até quando eu recebi de volta a resenha, o professor disse que valeu o esforço, assim, né? Sim. Pra não me machucar tanto. Eu tenho uma coisa com textos filosóficos que às vezes parece que eu não fui alfabetizado, porque eu leio umas 5 vezes a mesma sentença e, meu Deus, velho, sabe? Sim, mas eu acho que isso é uma experiência compartilhada, né? Quer dizer, é um registro, assim, uma coisa é uma notícia, né, de um jornal, né, uma descrição ali. Aconteceu tal coisa, a senhora foi atropelada ali na rua, sei o quê. Outra coisa parece ser, assim, textos teóricos desse tipo, e me parece que o Heidegger tem dificuldades próprias, né. Eu não sei, acho que todo mundo que estuda filosofia experimenta isso, né. Sim. Se fosse fácil, não ia ter graça, né? Acho que quem faz isso é por amor à arte mesmo. Pô, Leandro, romantizando o negócio. Sim. Mas talvez pessoalmente, eu tiro uma lição disso, né? Embora eu não tenha conseguido explicar umas coisas aqui, eu acho, assim, que é importante um esforço eu pego um texto que é bastante difícil de entender e eu escrevo sobre. Mas eu coloco, assim, como se fosse um programa, né, rodando, assim, no segundo plano, uma espécie de orientação metodológica, que é tentar explicar da minha maneira, né, sem tornar... Porque tem um fetiche, né, o Heidegger, inclusive tem um autor que é o Schier, que usa a expressão Heideggeroide para se referir a um certo tipo de estudioso do Heidegger que só fala num jargão assim heideggeriano, né? Então que vive como se fosse num planeta à parte, né? Em que você tem que ter um ritual de iniciação, sei lá, um culto. Então a gente faz um esforço, né? Eu considero assim como uma tarefa importante a evitar ser um Heideggeroide nesse sentido, porque há coisas importantes em jogo em Ser e Tempo, assim como há coisas importantes na crítica da razão pura, ou ali na conceitografia do Frege, enfim. E não é fácil, muitas vezes, a gente reconhecer o que exatamente está em jogo, né? E é um esforço mesmo, e um esforço que começa pela leitura, né? E que termina, ou pelo menos é parte desse processo também na hora de explicitar, né, de escrever. Então, de fato, o Heidegger ele tem essas características que todo o pessoal da filosofia tem, mas ainda tem essa fetichização, né? Ele convida um certo tipo de, não sei como qualificar, mas um certo encanto. Como? Como? Falei sadismo. Um sadismo? Pois é, às vezes a gente lê umas formulações e talvez eu acho que ele escreveu isso só para sacanear mesmo, não é possível, né? Mas é um desafio, né? Eu acho que ler é um desafio, né? Ler filosofia. Enfim, retornando agora por onde a gente estava antes de todo esse devaneio, Gabriel, tu percebe algum ganho teórico na estratégia de representar as teses da ontologia fundamental do Heidegger, desenvolvida nos anos 20 do século passado, contra o pano de fundo da discussão contemporânea em meta-ontologia?
Bom, essa pergunta é bem importante. Talvez essa pergunta, quando a gente fosse fazer o projeto lá, ela estaria na parte da justificativa, né? Do por que eu vou fazer essa pesquisa, né? E, de fato, me parece que há bastantes ganhos, né? De diferentes ordens. Um deles a gente estava até falando agora há pouco. Há um ganho expressivo, me parece, no sentido de que a gente pode reapresentar, né, revisitar teses ontológicas do Heidegger, né, já empoeiradas lá dos anos 20, e ilustrar elas e apresentá-las de uma maneira mais reluzente, assim, com uma espécie de atualidade, né? E isso se vê, talvez, na famosa e controversa e, às vezes, interessante distinção entre analíticos e continentais, né? Então, esse é um trânsito curioso, assim, essa distinção entre filosofia analítica e continental, ela já serviu para, tem muito debate, né, sobre se ela se justifica ou não, mas me parece, assim, que na filosofia, né, estando na filosofia, parece que é um esforço importante esse de tentar romper com essas tradições e pensar de uma maneira mais articulada, né? No Brasil, acho que nós temos uma vantagem importante em relação a isso, porque a gente não tem, assim, compromissos históricos e tradicionais que, por exemplo, tornariam mais delicado fazer esse trânsito. Eu imagino que, que há universidades em que isso realmente é uma espécie de tabu, né? Então, o McDaniel é considerado um filósofo analítico, um metafísico analítico, e ele estuda Heidegger, né? Ou pelo menos tem alguns textos, e isso parece ser um esforço bastante elogiável, né? Um dos ganhos, então, me parece ser tornar mais precisas as teses do Heidegger, né? Considerando que a gente pode apresentar elas de diferentes maneiras, com vocabulário de outras tradições. Há um ganho expressivo, então, nisso, e também há um ganho temático, no sentido de incluir, né, discussões com diferentes orientações metodológicas e ter à disposição mais recursos conceituais, né? Porque se a gente quer pensar sobre a natureza da realidade, sobre o que existe, como existe, né? Enfim, se a gente quer fazer ontologia, então me parece que quanto mais recursos conceituais a gente tiver à disposição para fazer isso, para fazer essa reflexão, né, de tentar entender qual que é a natureza da realidade, né, que é um desafio e tanto, não é? Quanto mais recursos, me parece mais vantajoso, né? Então, eu vejo, assim, que essa apresentação do McDaniel ela tem consequências importantes para o próprio Heidegger, interno aos estudos do Heidegger, e mais amplas também, talvez mais gerais, não sei. Mas me parece que há ganhos importantes. E agora, o momento mais esperado e o motivo de todo esse episódio, Gabriel, afinal de contas, buracos existem. Sombras. Pois é, né? Pois então, essa é uma... Vocês sabem que os meus amigos da filosofia, quando eles descobriram que eu tinha escrito sobre buracos, eles ficaram um mês fazendo piada com a minha cara, né? Muito bom. Tu pediu também, tu deixou quicando. Pois é verdade. Mas depende, né? Então, eu acho que essa pergunta dos buracos, ela permite a gente reapresentar de uma maneira mais elucidativa, talvez, algumas coisas que eu falei no início. Eu acredito que há buracos, sim, né? E, pessoalmente. Mas há quem não acredite. Na minha ontologia existem buracos, mas na ontologia de algumas pessoas não existem buracos.
E aí, tá, mas como assim não existem buracos, né? E aí vem a nossa ponto inicial, né? Se alguém for um fisicalista, por exemplo, o domínio da existência vai coincidir com o domínio daquilo que é físico ou daquilo que é material, etc. E aí buracos não existem propriamente, mas eles existem. O que existem são perfurações, né? E isso é uma estratégia que a gente viu antes lá com aquele recurso do Quine, de ser o valor de uma variável ligada, que a gente falou que se envolve em fazer paráfrases, né? Esse é um tipo de paráfrase em que, então, eu digo assim, eu tenho a sentença, eu sou um fisicalista. Então, na minha ontologia, naquele pedaço ali de queijo, tem 14 buracos. É falsa essa proposição, porque eu não reconheço a existência de buracos, mas se eu traduzir essa proposição, né, em termos de aquele pedaço de queijo tem 14 perfurações, aí eu posso admitir isso, porque perfurações e buracos seriam distintos, né? Bom, eu imagino que vocês estão fazendo umas caras engraçadas e desconfiadas. É? Estão fazendo umas caras de desconfiadas e de, sei lá, de estranhamento, né? Mas, basicamente, então, uma das respostas seria de dizer assim, não, buracos não existem, o que existem são ausências em extensão, digamos, né? Como se fosse assim, tem uma linha reta, daí ela para, afunda um pouco e depois continua de novo, como numa rua, né? Por exemplo. Curiosamente, um dos autores que eu estudo, que é o McDaniel, né? O Chris McDaniel, ele responde que buracos, eles quase existem, né? Na verdade, ele chama quase nada. O termo técnico... Meu Deus! O termo técnico dele para buracos é que buracos, eles são quase nada. Isso aqui já é bem importante, porque isso exprime o reconhecimento de que há gradações de ser, né? E aí muitas pessoas, ou pelo menos várias pessoas na história da filosofia, entenderam que ser não é gradativo, né? Ou algo existe, ou algo não existe, né? E o McDaniel defende que buracos são quase nada, porque eles são dependentes, né? Eles dependem de suportes. Não existe um buraco que não tenha um hospedeiro, né? Como o furinho que tem lá no queijo, né? Ou, enfim, todas as perfurações que vocês puderem entender, elas pressupõem a matéria, né? Mas tem um longo debate sobre se isso e quais as consequências disso, né? Uma das razões, para voltar agora para falar talvez nos critérios de identidade, né? A gente pode contar buracos, a gente pode distinguir um buraco do outro. Ó, esse buraco é maior que aquele, e esse buraco é mais fundo do que aquele, né? Quer dizer, se a gente pensar assim, dá para pensar em várias dimensões, né, dos buracos. E isso significaria, se você tiver uma ontologia mais liberal, você vai incluir os buracos na sua ontologia, reservando um espaço, né, reservando um espaço bem especial para os buracos no domínio da existência, mesmo que eles não sejam existentes da mesma maneira que, por exemplo, um sólido, né, alguma coisa material, como se fosse, sei lá, uma estrada, né. No texto, se eu não me engano, eu dou o exemplo de uma estrada esburacada, não é? Então, os buracos, eles existem ou na medida em que existem estradas. Mas o McDaniel faz uma distinção, né? Uma coisa é o buraco e outra coisa é a estrada, né? E aí eles teriam critérios de identidade distintos, né? Então, isso envolve, por exemplo, a durabilidade, né? Assim, extensão no tempo, a gente pode tapar um buraco, e aí a gente pode dizer, tá, então ele não existe mais, né? E
E a gente continua com a estrada, mesmo que a gente não tenha mais buraco, mas a gente pode ter o buraco se não tiver a estrada em que está, né? Esse tipo de dependência ontológica conduz o McDaniel a dizer que buracos não são quase nada. Eles têm ser, mas eles quase não têm. E esse ano vai sair um livro, ainda não saiu, eu acho, mas eu já achei alguns textos ali na academia.edu, em que tem um livro muito curioso que tem o pluralista ontológico em relação a ser, que reconhece que há diferentes modos de ser, diferentes tipos de existência, né? Diferentes maneiras de existir. Por exemplo, existir como algo sólido, existir como algo sólido perfurado, ou ser a perfuração, ou ser o buraco, enfim. Mas tem agora uma outra versão disso, que é o pluralismo em relação ao não ser. Então, diferentes modos de não ser. Um deles seriam buracos, né? Mas são todas o que a gente poderia, talvez de uma maneira mais geral, chamar de ausências, né? Então, por exemplo, o frio, o silêncio, né? As sombras, buracos. O nada. O nada. Nada. Eu me vejo, essa reflexão sobre o buraco me lembrou a reflexão do nada, né? Que é a ausência do ser, por exemplo. Pois é, sim. Os quase nada, na acepção do McDaniel, seria talvez uma tarefa bem interessante, não sei, filosoficamente relevante, comparar, né, o conceito heideggeriano de nada com o conceito McDanieliano de quase nada, né? Mas eu acredito que há diferenças muito importantes, porque o conceito de nada do Heidegger é um conceito bastante, digamos assim, estranho, né? Não sei se ele seria adequadamente caracterizável como ausência, no sentido assim, não, o que tem na tua mochila? Não tem nada, né? Não, acho que não seria assim, nesse sentido. E o nada, eu acho que ele não é entendido em termos ônticos, mas em comparação com ser, né? Então, ser e nada seriam mais próximos do que ser e ente, né? Dado o quadro conceitual do Heidegger. Mas eu não conheço muito essa discussão e, de fato, seria um ponto importante de explorar, né? Mas, então, agora tem esse livro que eu me esqueci o título, que está por sair, mas o título é sobre é um pluralismo sobre não ser. E aí tem um texto ali sobre buracos, tem um texto sobre omissões, né? E é bem interessante porque essa discussão toda ela envolve esses recursos técnicos que a gente falou antes, né? O quantificador existencial, toda essa parafernália lógica. E há nesse livro há um esforço de se, digamos assim, colocar essas teses ontológicas muito exóticas, por exemplo, a de que há muitas maneiras de não ser em termos que sejam logicamente aceitáveis, né? E isso causa uma certa estranheza, para dizer o mínimo, em certos núcleos, né? Que não reconhecem como legítimo esse tipo de recurso. Mas, assim, não só buracos, né? Tem também as sombras, que são também muitos não reconhecem, porque as sombras, elas, na verdade, seriam sei lá, quando os fótons são barrados por uma superfície, não sei como explicar fisicamente, mas do ponto de vista fenomenológico, por exemplo, vocês estão todos em Santa Maria, né? Eu não sei se hoje está muito quente, mas fevereiro costuma... Então, imagina que vocês estão voltando do RU. O que vocês procuram? Vocês procuram uma sombra, né? O que vocês mais querem é uma sombra. Então, numa tarde de verão, esse é um exemplo que um autor dá, que é um livro muito bonito, que chama Vendo... Sim, The Dark Things, né? Vendo as coisas no escuro, algo assim. Um livro bem interessante. E aí ele é um livro sobre a ontologia da sombra.
E aí, nesse livro, um dos exemplos que ele dá é esses, né? O que a gente procura numa tarde de verão? O que faz mais falta, né? A sombra. Aí, talvez, isso seja uma motivação para suspender essa tentativa de não reconhecer a existência de sombras, né? De buracos. Eu não sei o que vocês reconhecem a existência de buracos na ontologia de vocês, ou só perfurações? Não, buracos, né? Perfurações são buracos, e buracos são perfurações. Eu aceito até os buracos negros que não tem matéria, sei lá, com a explicação física, tudo. Pois é. Mas isso é uma coisa curiosa, porque, assim, eu vou usar uma expressão que alguns talvez vão torcer o nariz quando ouvirem. Muitas ontologias são contraintuitivas, né? Elas são contraintuitivas no sentido de que a lista das coisas que existem, que elas nos oferecem, não bate com a lista que a gente tem. Quer dizer, todo mundo tem a sua ontologia, né, própria. Talvez a gente deveria exigir das pessoas que elas andassem na rua com as suas carteiras de identidade, com as suas ontologias, assim, né, expressas, para saber se você pode conversar com aquela pessoa ou não, né? Como assim tu não reconhece buracos? Não vou falar contigo. Então, faz bullying com a pessoa que não reconhece. Pois é. E lá vem o cara que só reconhece perfurações, né? A Isa com certeza seria uma pessoa que não conversaria com uma pessoa que não reconhece buracos. Pois é. Mas, assim, detalhes à parte, né? Basicamente, o que acontece é isso. Muitas dessas ontologias contemporâneas, não só contemporâneas, né? Ontologias em geral, a filosofia tem um caráter, assim, de pegar no contrapé a gente, né? Elas oferecem uma ontologia, né? Quer dizer, elas listam, entre aspas, coisas muito distintas daquelas que a gente reconhece, e elas cortam fora várias daquelas coisas, entre aspas, né, que a gente acha que são supernaturais, que não tem nenhum problema, né, em se reconhecer. Uma das motivações que se apresenta para o pluralismo, de acordo com o McDaniel, é o esforço de preservar essas intuições, digamos, de não sacrificar elas à luz de certas ontologias, né? Só que por que eu digo que as pessoas poderiam torcer o nariz? E agora algumas vão dar risada, provavelmente, né? Porque elas estavam esperando, elas iriam usar essa objeção para mim. Porque é discutível se as nossas teorias, se as nossas descrições teóricas devem seguir as nossas intuições, né? Porque, por exemplo, várias teses físicas, né, e científicas de maneira geral são contraintuitivas. Então, talvez se a gente dependesse das nossas intuições, a gente não teria um modelo heliocêntrico, né? Não sei, a gente poderia ou achar que a Terra ela é plana porque a gente não vê a curvatura dela, né? Quer dizer, a posição... Tem gente que acha. Tem. No horizonte. A gente vai ser cancelado pelos terraplanistas agora. Pois é. Mas eles têm uma ontologia bastante curiosa, né? E que diz respeito assim, como é que é o mundo, né? O mundo é tal que, por exemplo, o planeta é assim, plano, né? Mas, então, essa seria uma razão para suspender a crença nas nossas inclinações imediatas, né? Quer dizer, do fato que eu ache de saída que existem buracos, não se segue por isso, né? Isso não é uma razão que talvez, né, não seja uma razão que justifique eu concluir que há buracos, porque em outros contextos as minhas inclinações pré-teóricas podem ser bastante erradas, né? Assim como na física, assim como na biologia, né?
Assim como em outras ciências a gente se depara com verdades, digamos assim, contraintuitivas, que a gente, ou pelo menos que a gente duvidaria pré-teoricamente, assim também talvez na ontologia, né? Esse é um tipo de suspensão que se faria em relação às nossas próprias inclinações, né? E aí os buracos, por exemplo, uma das maneiras de cortar fora eles da ontologia é justamente isso, né? Porque os compromissos que se tem com um certo tipo de naturalismo conduzem a gente a cortar fora, né? Não tem por que reconhecer buracos se só o que existe é matéria, né? Então, mas esses são problemas em aberto, não sei qual que é a posição individual de cada um de vocês, mas me parece que a gente pode adotar uma postura, e isso tem a ver com um tipo de pluralismo, me parece, uma postura que reconhece que problemas de filosofia são problemas abertos, no sentido de que eles comportam diferentes linhas de respostas concorrentes, uma mais estranha que a outra, uma mais, sim, bizarra que a outra, e a gente pode conviver em relativa harmonia com essa pluralidade de respostas, né? E a gente pode, claro, adotar uma em detrimento da outra, mas sempre fica como que não está fechada essa questão, né? Embora haja razões muito boas para reconhecer que há algo assim como buracos e há razões muito boas para reconhecer que não há. E aí a gente se encontra nessa espécie de dilema, né? Ou numa espécie de encruzilhada conceitual, né? Qual caminho eu vou? Dependendo das inclinações, alguém aceita um, dependendo das inclinações, aceita outro, dependendo da posição que alguém oferece para a ciência, aceita outro, e por aí vai, né? Tem vários elementos em jogo. Tem também um critério estético, né? Que justifica algumas teorias são reconhecidas como preferíveis em relação a outras teorias, porque elas são tidas como mais elegantes, né? Agora, o que diabo significa ser uma teoria elegante é algo que é discutível, né? Mas um critério é de que ela é muito econômica, né? Então, você tem lá fórmulas muito pequenininhas que reconhecem tais e tais elementos e que explicam, assim, muitos fenômenos. Então, a elegância da teoria seria assim, ela é muito simples, ela é fácil de visualizar o que está em jogo ali, e o potencial explicativo dela é altíssimo. Então, é como se a gente entendesse assim, como se fosse talvez algo extremamente cheio de elementos diferentes, coloridos, com formas diferentes, e algo uniforme, né? Talvez esse critério de elegância tenha assim um quê, né, de simplicidade que nos faria escolher entre algo cheio de cores e formas e aparentemente caótico, preferir algo bem linear, organizado, né? Então, esse é outro critério que poderia pesar em favor de... Porque realmente, se você reconhece que há buracos, e ainda que buracos são quase nada, e aí tu tem que distinguir, tá, mas então o que é um quase nada em contraste a nada e em contraste a aquilo que é absoluto ou que é robustamente real, né? Quais consequências se seguem da gente reconhecer que o ser é gradativo? Tu acaba entrando numa série de problemas adicionais e que, bom, eles tornam a vida consideravelmente mais difícil, né? Alguém talvez que ache que isso aí é tudo, isso são pseudo-problemas que se seguem da adoção de teses equivocadas. Então, não assuma essas teses, não tenho esses problemas, né? Isso aí parece muito aquilo do tipo, se tu não faz o exame, então tu nunca vai estar doente. Se eu não sei é porque não tem. Sim. Talvez isso permita a gente colocar uma questão curiosa, né, que é
se tudo aquilo que existe a gente pode conhecer. E se a gente pode conhecer da mesma maneira, né? E quais são as consequências ontológicas disso? Porque tem coisas que a gente tem acesso pelos sentidos, tem coisas que a gente tem acesso pelo pensamento, né? Então, dependendo da ontologia que a gente adotar, a gente vai reconhecer como algo como inexistindo, porque a gente, sei lá, não tem acesso. Um exemplo curioso disso talvez seja entre pensamento e atividade neuronal, né? Uma maneira bem tradicional, fisicalista, que eu acho que ninguém sustenta mais hoje em dia, assim, se é que alguém, né? Porque a gente fala, eu faço uns espantalhos às vezes meio sem querer, mas alguém que tivesse uma perspectiva bem dura, digamos, do que é real é aquilo que é físico. Então, o pensamento ele seria algo redutível, né? Aquela dimensão não aquela dimensão física. Então, pensamentos, na verdade, são impulsos elétricos, são relações entre, sei lá, relações químicas, enfim, a gente explicaria, né, nesses termos isso que seria o pensamento. No caso das doenças, se a gente tivesse uma ontologia fisicalista das doenças, diabetes é só um desequilíbrio lá de tais e tais substâncias no organismo e coisa desse tipo, né? Só que, curiosamente, tem posições na ontologia da medicina que não se comprometem com doenças como sendo reais, num sentido robusto, assim, de real. Então, um exemplo, uma razão que levaria as pessoas a aceitarem isso é que a saúde é um termo normativo, né? Então, quando tu não está num estado que deveria, você está doente, digamos. Mas isso não é tanto uma descrição quanto uma avaliação à luz de um padrão. Mas, enfim, essa seria uma... Eu menciono isso só para dizer que o que são doenças é uma questão que é ontologicamente abordada, né? Qual é a relação entre diferentes doenças, entre corpo e doença, né? E por aí vai. Tem toda uma discussão sobre a natureza ontológica das doenças. É um campo bem interessante, assim, da filosofia da medicina, né? Que eu conheço bem pouco, para falar a verdade, mas eu sei que há, assim, um conjunto de problemas específicos, né? Sim, o professor Robson falou um pouco no episódio anterior sobre que ele trouxe da fenomenologia da medicina. E da enfermidade. Isso, da enfermidade, meu Deus. Isso. Isso. Bom, isso é uma característica que talvez, um traço que a gente poderia trazer para diferenciar, né, o que é uma abordagem fenomenológica de uma não fenomenológica, né? Uma coisa é a gente descrever, digamos assim, objetivamente, ou em terceira pessoa, como se diz, né, o que é uma doença. Por exemplo, a diabetes, né, ou, sei lá, o alcoolismo. E outra coisa é a gente experimentar isso em primeira pessoa, ser diabético e né, ter dependência. E isso é a fenomenologia, né, tradicionalmente vai por essa via da primeira pessoa, que diz respeito a esse tipo de experiência, né. E é interessante porque essas ontologias, elas, inclusive, eu não me lembro agora do nome, mas tem uma doença específica que é fobia de buracos, né? Não sei se vocês conhecem essa. Deixa eu ver, eu estou procurando aqui. Eu sei qual que é. Eu tenho leves resquícios dessa. Eu nem sei o nome dela, mas eu tenho. Eu tenho. Autodiagnosticado. Não, é uma que quando tu procura as imagens tem tipo um monte de buraco no céu de uma boca. Isso aí. Tem um negócio. É a tripofobia. Tripofobia. Isso aí. Então, isso seria um problema muito interessante da gente abordar, incluindo todos esses pontos que a gente discutiu aqui, né? Porque será que alguém que é um tripofóbico, não sei como se chama, será que ele admitiria
que a experiência que ele tem fosse traduzível em termos de perfurações, quer dizer, será que abandonando buracos a gente poderia reconhecer que essa fobia existe, ou essa fobia ela parece pressupor assim, a existência de buracos mesmo, não de perfurações, né? Então, eu não sei a resposta, e eu acho que isso poderia ser investigado até do ponto de vista de uma fenomenologia com aquelas abordagens sei lá, de entrevista e tal, mas eu sou inclinado a dizer que o problema não seria, acho, traduzível em termos de uma relação com perfurações, mas com buracos, né? Porque eu imagino que uma das características que causa, né, um dos traços que causa essa sensação de desconforto é não saber o que tem, né, naquela superfície, porque você vê uma superfície, digamos assim, uma casca de uma árvore, né, um tronco. Aí, onde a superfície em que há luz, você vê ali, tem uma resina, tem uma formiguinha ali, tem uma folhinha, mas aí tem uma rachadura bem no meio, assim, e ela parece ser bastante profunda, assim, é muito escura, né? Quer dizer, talvez tenha uma aranha ali, um escorpião, sei lá, uma lacraia, algum animal peçonhento, né? Então, esse tipo de qualificar a experiência, né, parece ser bem relevante para entender, afinal de contas, se há ou não buracos. Nesse caso em específico, talvez a qualidade dos buracos em questão seja importante, ou das perfurações, porque se for muito escuro e tiver num lugar X, que, por exemplo, uma coisa é o buraco num queijo enorme. Você não vai imaginar que tem uma lacraia ou uma aranha dentro, né, de um queijo que está lá na geladeira. Porque parece que não faz sentido, a menos que alguém tenha colocado. Mas numa árvore, sim, né? Então, talvez esses elementos contextuais também precisem entrar em jogo para a gente considerar essa questão. Quer dizer, o que eu quero dizer, assim, há muitos elementos a se considerar para a gente concluir se existem ou não e como são, né, os buracos. Então, talvez a gente possa concluir abdutivamente que pode haver uma aranha ali na árvore, mas não no queijo, porque é uma hipótese, embora não seja logicamente impossível que tenha uma aranha dentro de um queijo na geladeira, é altamente improvável, né? Do que se eu estou ali numa floresta e vejo uma árvore com uma perfuração ou um buraco, né? Quer dizer, eu não colocaria a mão ali para ver. Agora a gente está se encaminhando para o final, e daí eu vou ter que fazer as perguntas que a gente faz para todo mundo. O que te levou a fazer a filosofia? E ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Bom, essa pergunta é bem... essas perguntas são bem curiosas e difíceis, e eu prestei atenção nas respostas dos outros e das outras que foram entrevistadas, e é sempre bonito, né, de ver, assim, porque a trajetória pessoal da gente, assim, na pesquisa, ela muitas vezes fica no segundo plano, né? O que me levou a fazer a filosofia talvez seja uma coisa, assim, meio estranha de explicar, porque, estranhamente, eu gostava de um livro lá do Aristóteles, que é a Política. Não sei porquê, eu não sabia nem o que estava em jogo, mas eu gostava do que ele, do jeito, sei lá, que estava escrito, né? Então, talvez o que me levou à filosofia foi uma curiosidade, assim, né? Eu gostava de, sei lá, de pensar essas coisas. E claro que eu não tinha, e ainda nem tenho, eu acho, as condições e as ferramentas para colocar, assim, propriamente, né, reflexões de um certo tipo.
Mas esse incômodo, assim, essa, né, como se fosse uma coceirinha conceitual que você tem, que não passa, tá, mas por que isso? Fica fazendo perguntas. Basicamente, então, eu acho que uma maneira de responder é porque eu sou um chato, né, um xarope que ficava perguntando certas coisas, e um dia eu encontrei, assim, uma forma de colocar essas inquietações que me pareceu, assim, satisfatório, né, me pareceu bastante, como é que eu posso dizer, assim, desafiador, né, e, claro, antes de entrar na filosofia, eu tinha lido muito pouco, assim, do que a gente chamaria, né, de filosofia, né, no sentido acadêmico. E a gente não sabe muito bem o que fazer, né, com esses textos. Então, eu lembro que essas coisas que eu li no início, antes da graduação, eu tenho uma vaga ideia do que eu entendi. Alguns textos eu não reli, então eu só me lembro, assim, vagamente de algumas coisas. E eu acho que o que me motivou, então, foi realmente esse impulso, assim, por colocar questões, querer saber, né, o sei lá. E a outra pergunta é em relação a qual que é o papel da filosofia, né, na vida das pessoas. Isso. Pois é. Essa é uma pergunta delicada. Eu acho que dificilmente a filosofia não implica mudanças, transformações. A gente, quando estuda filosofia, muda um pouco, eu acho. Claro, isso pode acontecer em maior ou menor grau, e a mudança ela pode ser também para melhor ou para pior, né? Não vou nem mencionar, mas tem os autodeclarados filósofos, ideólogos aí que eles fazem, né, da filosofia sei lá. Mas então eu diria que a filosofia pode transformar a gente em uma mudar assim a nossa condição, né? E uma coisa que eu acho bem visível é que aos poucos a gente vai começando a achar pouca coisa como óbvia, né? Então a maneira mais sintética talvez de eu apresentar isso é que me parece assim que a filosofia conduz deixa a gente meio assim, sabe, com a pulga atrás da orelha, sempre meio desconfiado. Quando a gente lê alguma coisa, a gente pensa, tá, mas e por que isso foi escrito assim? Por que não foi escrito assado? E se eu reformular isso, quais são as consequências? E isso me parece oferecer condições da gente se colocar, assim, de uma maneira mais criativa em relação a certas situações, né? Em que a gente consegue distinguir, assim, eu achava, antes de fazer filosofia, que era, eu achava que P, né? Eu acreditava que P. Então, eu acreditava que P. Agora, eu não acredito em P, ou eu acredito em P, mas eu mudei as razões que eu tenho agora são outras. Eu reconheço a fragilidade dessa posição e eu reconheço a força argumentativa, né, da posição contrária. Só que isso é uma idealização, né? Essa seria uma transformação mais positiva. E então, um dos papéis que a filosofia poderia cumprir na vida das pessoas me parece ser o de oferecer essas ferramentas conceituais, né, que permitam a gente assumir uma perspectiva mais criativa, intelectualmente mais, assim, com certo fôlego, né, de conseguir se afastar da própria posição e identificar as próprias fragilidades e as forças das posições dos outros, né? Não sei se vocês têm essa experiência, né, de estudar filosofia, mas essa me parece ter sido uma das transformações existenciais pelas quais eu passei, né? A gente sustenta que P, né? A gente está o tempo todo afirmando, não, eu acredito que P, eu acredito que não que, e etc, e pipipi, popopó. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que pode ser que não P, pode ser que, e a gente está mais aberto. Eu, pelo menos, em relação a como eu entrei na filosofia, acredito que
tive isso, né? Um dos papéis que a filosofia teve foi oferecer assim uma maior maleabilidade, uma plasticidade, né? Mais visível assim, em conseguir alocar diferentes linhas de resposta para o mesmo problema e tentar articular, né? De alguma maneira isso tudo e sempre voltando para casa com uma pergunta na cabeça, né? Ou várias e é a sina, né? Caminhando e perguntando. Perfeito, Gabriel. Gostaria de agradecer, né? Com isso a gente encerra o episódio. Não sei se quer alguma consideração final, mas da nossa parte, gostaria de agradecer imensamente novamente a disponibilidade do teu tempo para conversar com a gente, né? Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu que agradeço. Não sei se Eu alguém quer. digo, eu digo mesmo, Gabriel, gostei muito. Eu acho que é muito bom dizer que tu escreve muito bem. Eu nunca tinha estudado ontologia, consegui ter uma boa noção de vários conceitos e pelo teu artigo, né? E muito bom mesmo. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado. Vou agradecer de novo. Obrigado por ter vindo. Tá certo. Eu que agradeço, assim. Eu vou falar a verdade para vocês, assim. Eu me divirto muito e acho que a filosofia, sei lá, eu tento ver alguma dimensão humorística nela. Então, para mim, foi assim muito divertido. Eu gostei muito da oportunidade e agradeço que vocês tenham os três participado, né? Eu espero que tenha ficado relativamente compreensível algumas coisas. Se eu fosse responder, provavelmente eu responderia tudo diferente, né? Porque é assim mesmo. E eu peço desculpas se não consegui elucidar alguma coisa e espero que a gente possa ter mais oportunidades, né, para conversar e para ter encontros presenciais, né? Porque o digital tem um limite, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu estou aquarentenado há um bom tempo aí e faz falta, né, a universidade, assim, eu acho que os corredores da UFSM, todos os professores, as professoras, todos os colegas, essa atmosfera toda faz muita falta, né?